Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa tratar sobre um tema muito importante, que é a questão da violência das torcidas organizadas no Brasil. Esse assunto ele é fundamental porque, querendo ou não, tratando da questão das torcidas organizadas, a gente discute um pouco sobre os aspectos relacionados à intolerância e até mesmo ao esporte, que são assuntos fundamentais em um ano que a gente tem ao mesmo tempo Copa do Mundo e eleições no nosso país como um todo. Para tratar sobre esse tema, para enriquecê-lo com seu repertório sociocultural, você pode citar algumas situações absurdas de violência que nós tivemos no Brasil. Vamos lembrar, por exemplo, que no ano de 2016 nós tivemos uma situação que um torcedor do time do Botafogo foi assassinado por um torcedor do Flamengo com um espeto de churrasco, o que é algo extremamente preocupante, inclusive absurdamente assustador como um todo. Além disso, nós tivemos uma situação em Recife de um torcedor que foi assassinado mais ou menos na mesma época pelo arremesso de um vaso sanitário, o que demonstra com muita clareza para nós o quanto essa situação é preocupante no nosso país como um todo e faz com que haja necessidade de que a gente reflita sobre essa situação no nosso país, visto que ela é extremamente preocupante. Para falar sobre isso, você pode citar, por exemplo, a questão do contexto argentino das Barra Bravas, que são as torcidas argentinas que muitas das vezes são responsáveis pelo controle político, social e até mesmo do esporte no país. Lá na Argentina é comum que as pessoas, por exemplo, que pertençam a essa torcida, que eles escolham os candidatos que devem ganhar em determinadas eleições, que eles controlem as votações, que eles controlem até mesmo a venda de ingressos, drogas e outras questões relacionadas aos estádios, o que é muito preocupante. Ainda bem que no Brasil a gente não tem situações semelhantes, mas também temos muitos problemas. É importante, por exemplo, que como argumento no nosso texto, a gente trate da questão da fiscalização nos estádios, que é muito ruim. É comum que as pessoas entrem nesses locais sem nenhum tipo de identificação, o que torna essa situação extremamente preocupante, visto que nós não sabemos onde um torcedor está sentado, onde ele se localiza dentro desse estádio, e se tiver algum tipo de confusão, é muito comum que essa pessoa não seja identificada com a rapidez necessária. Isso faz com que muitos processos demorem muito tempo para correr e que situações de violência não sejam resolvidas como um todo, o que se torna um grande transtorno para o nosso país. Além disso, como nosso segundo argumento, a gente pode tratar a questão, por exemplo, da punição muito leve que ocorre em casos de violência nos estádios de futebol no Brasil. Em outros países do mundo, é comum que as pessoas sejam presas e às vezes tenham que cumprir penas muito longas para situações que envolvam a violência. No Brasil, frequentemente os torcedores saem impunes ou esse julgamento demora muitos anos, o que reforça o grande problema dessa violência. Por quê? Se a impunidade é muito grande, é comum que os torcedores se sintam encorajados a praticar determinados atos de violência, o que é um grande problema no nosso país. Um outro argumento fundamental é a falta de segurança nos estádios. É comum que a gente tenha uma quantidade de policiais muito inferior ao que seria necessário, o que pode fazer com que a questão dos conflitos se torne mais frequente e faz também com que a própria torcida tenha mais ousadia na hora de cometer determinados atos criminosos. Com a questão da administração de estádios no nosso país, é comum que os responsáveis pela segurança, ou grande parte deles, sejam funcionários da empresa administradora dos estádios, o que faz com que esses funcionários, que muitas vezes não estão armados, não tenham coragem de intervir em determinadas situações de violência. É necessário, portanto, que a gente tenha uma maior presença dos policiais nos estádios, o que poderia gerar a nossa primeira proposta de intervenção. A nossa primeira proposta seria a questão do aumento do policiamento para evitar situações de insegurança nos estádios. Vamos entender bem, quando eu falo para aumentar o policiamento, eu não quero, por exemplo, que o policial agrida as pessoas, mas que esse policiamento seja preventivo, que muitas vezes as pessoas se sintam desencorajadas para tomar determinadas atitudes devido à presença de policiais armados. Outra situação que seria muito importante seria a utilização do serviço de inteligência de uma maneira mais efetiva nos estádios de futebol. Identificação dos torcedores, a busca, por exemplo, de alguma estratégia para saber quem está sentado em qual local e buscar, por exemplo, o reconhecimento facial das pessoas que já passaram por alguma situação de crime nos estádios de futebol. Como última proposta de intervenção,
também é necessário, e muito, que haja uma punição mais efetiva. A exemplo do que a Inglaterra fez, por exemplo, com os hooligans. Muitos dos hooligans nos estádios de futebol, eles eram obrigados a, no dia dos jogos do time de coração, comparecer a uma delegacia e ficar sem nenhum tipo de comunicação em relação ao resultado e ao jogo do time que essa pessoa gostava, fazendo com que essa punição se tornasse mais efetiva, fazendo com que muitas pessoas que participavam desse grupo perigoso deixassem de participar de atos violentos, o que é fundamental no nosso país. Para deixar mais sugestões, dúvidas, entre lá no nosso comentário. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like, inscrever-se no canal, e para conversar comigo, entra lá no Instagram com Aprendi com Papai pra gente bater um papo. Beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço e tchau, tchau!